uma programação muito importante hoje. Você, homem com idade acima dos 40 anos, continue com a gente, que nós vamos falar agora. Nós estamos falando sobre o câncer da próstata, com o Dr. Marcelo Bendac, que é o médico uro-oncologista e também presidente da Associação Latino-Americana de Uro-Oncologia. O Dr. Marcelo está nos informando tudo relacionado a esse assunto, um assunto muito importante. Volto a falar, o índice é muito alto. De cada 6 homens, 1 vai ter problema da próstata. Então, é importante você estar fazendo os exames. Nós estamos fazendo um programa para você, te alertando. Então, por favor, preste atenção no que o Dr. Marcelo vai falar aqui. E nós vamos entrar no assunto agora, Dr. Marcelo, a questão dos métodos cirúrgicos. Quais são os métodos que são usados atualmente para fazer a cirurgia do câncer da próstata? E qual é o tempo de duração da cirurgia, doutor? O tempo de duração da cirurgia tem aproximadamente de 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia, até cerca de 4 horas. Depende de alguns fatores anatômicos do paciente, a questão também de experiência do cirurgião, a questão de tamanho de próstata e assim por diante. Mas esse é o período médio, 3 horas, em média 3 horas e meia o tempo de cirurgia. Certo. Os métodos que podem ser utilizados para a realização da cirurgia, nós temos aí que considerar 4, basicamente, variantes técnicas, né? A cirurgia chamada clássica envolve uma incisão na região da linha média, abaixo do umbigo, entre o umbigo e a região pubiana, né? Certo. Essa é a condição de cirurgia clássica. As variantes que podem ser empregadas são a utilização da laparoscopia ou da videolaparoscopia para realizar o mesmo procedimento pela mesma região, a videolaparoscopia robótica, ou seja, o auxílio de um robô para poder, vamos dizer assim, auxiliar durante o tratamento cirúrgico por vídeo. E existe ainda uma variante que não é por esse acesso, mas sim por um acesso perineal. O acesso perineal significa uma incisão entre a bolsa escrotal e o ânus, na região chamada períneo, e que permite, então, o acesso por via inferior da próstata, né? Esse último é muito pouco utilizado. São poucos centros no Brasil e no mundo que utilizam a via perineal. Qual a mais utilizada, doutor? A mais utilizada ainda é a via clássica, e de forma interessante foi publicado no ano passado no European Urology, um jornal europeu, né, urologia europeia, de que os 3 métodos são equivalentes no que se refere aos resultados funcionais e oncológicos. Então, aquela impressão de que o paciente poderia ter este método é melhor porque ele tem o envolvimento de um vídeo ou então de um método através do uso da robótica. Esse trabalho, então, demonstrou de maneira bastante interessante e inteligente que os resultados são os mesmos. Logo, aquele que não tem condições ou não está necessariamente se dirigindo a um serviço que tenha robô, por exemplo, para realizar o procedimento, ele não está tendo nenhum tipo de desvantagem. Ele está realmente sendo bem tratado, tão bem tratado quanto métodos que usam o vídeo. O senhor participa, Dr. Marcelo, de muitos congressos, né? O senhor esteve em Xangai, esteve no México, vários lugares que o senhor esteve. Eu perguntaria ao senhor, existe hoje, na área médica ligada à urologia, e principalmente na questão do tratamento do câncer da próstata, estudos que mostram que existe um avanço muito grande ou está estacionado nessa questão? Eu acho que os avanços que a gente pode citar são de ordem técnica e de refinamento da técnica, né? Isso aumenta a questão da cura? Isso aumenta, porque a ideia de um tratamento oncológico que seja o mais bem realizado, ele procura evitar consequências para o paciente a longo prazo, ou seja, por exemplo, numa cirurgia de câncer de próstata, procura evitar que o paciente fique incontinente, ou seja, que perca a urina sem querer, e que também não desenvolva dificuldades de relacionamento sexual, ou seja, principalmente de ereção. Então, quando nós tratamos desse tipo de problema, nós devemos preservar essas 2 funções, além, naturalmente, de não causar nenhum outro tipo de complicação ao paciente, mas não devemos esquecer nunca de remover a doença adequadamente. Então, esse equilíbrio na oncologia, vamos tratar bem, remover o problema, sem deixar sequelas, esse é o grande aspecto e isso sempre vem sendo discutido. Existem variantes técnicas, por exemplo, de um professor europeu, um professor aqui brasileiro e assim por diante. Então, cada pessoa é uma pessoa e esse tratamento é considerado um artesanato. Cada um vai ter uma forma de pensar pela formação profissional, uma forma de agir, uma forma de tratar. Então,
esses assuntos são realmente muito profundamente, vamos dizer assim, discutidos nesses congressos. Tá, eu pergunto ao senhor, doutor Marcelo, existe tratamentos também que pode se curar sem a cirurgia, como, por exemplo, a aplicação de rádio? A radioterapia é um outro método considerado curativo também, e inclui a radioterapia à distância, ou chamada teleterapia, que é a radioterapia que as pessoas mais frequentemente conhecem, né? E que envolve, por exemplo, a aplicação de 2 Gray, por exemplo, uma dose, né, por dia. Isso vai implicar aí uns 40 dias aproximadamente de tratamento, o paciente se dirigindo todos os dias, durante os dias de semana, na clínica de radioterapia para efetuar o tratamento. E existe uma outra forma, que é o implante de sementes radioativas, que é chamado braquiterapia, porque dentro da próstata, por via perineal, são colocados as sementes que têm a capacidade de destruir o tecido por meio de radioterapia colocada dentro das sementes. Então, por isso o senhor disse já no começo da nossa gravação que a gente pode ter a possibilidade aí de até 80% na cura, né, doutor? Isso, como eu disse, varia de acordo com o método, varia de acordo com as características da doença do paciente. E um novo método que está, assim, por ser absorvido e ser apresentado no Brasil é realmente a ultrassonografia, é chamado HIFU, e deverá estar aí nos próximos meses, talvez, disponível, né? Isso é interessante porque não inclui o uso de energia radioativa, inclui o uso de energia ultrassônica. A diferença é muito técnica para aqui ser abordada, mas acreditamos que seja um avanço no sentido de oferecer mais um método de tratamento, né? Sempre que se fala de métodos novos, não deve se colocar a população como sendo, vamos dizer assim, a solução mágica para tudo. Mas é um método a mais que o povo, né, quer dizer, que os homens poderão ter em breve aqui no Brasil. Por isso que a gente chama a atenção de você. Sempre programa Amor Sem Limite, trazendo informações importantes. Doutor Marcelo, infelizmente, estou nos avisando que o nosso tempo já esgotou. Estamos estourados no tempo. Quero agradecer a sua presença, lhe dar os parabéns pelo belo trabalho que o senhor desenvolve aí, frente a esse assunto tão importante que é a saúde do homem, principalmente nessa área da oncologia, a oncologia da próstata, né? Então, deixar aberto aqui para o senhor fazer assim uma saudação aos nossos queridos telespectadores. Vereador José Maria, muito obrigado pelo convite. É uma honra para a Associação Latino-Americana de Urologia, Urola, estar aqui. E voltamos então a recomendar aos pacientes, aos homens acima dos 40 anos, que se dirijam aos seus urologistas e procurem um atendimento, façam exames de próstata. Um grande abraço. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, e a você, meu querido telespectador, muito obrigado também pelos telefonemas. Ficaram algumas perguntas, nós vamos estar convidando o doutor Marcelo para vir outra vez aqui falar sobre esse assunto muito importante. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo programa Amor Sem Limites.